Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. E o versículo de número 6. Glória a Deus. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda quando eu estava vindo para cá. Eu abri essa palavra, comecei a ler e o Senhor realmente colocou no meu coração. Amém? O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, verso 6. Para os que encontraram, a palavra de Deus nos diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora lhe ser pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e o lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que ter duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e o lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo eterno. Amém? Amém. Palavra de Deus. Levante sua mão à Bíblia. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo aqui nesta noite, através da sua palavra. Diga: Senhor, que eu possa compreender o que o Senhor está falando, o que o Senhor requer de mim. Diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Então fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Podeis nos assentar, igreja do Senhor. Podeis nos assentar, povo de Deus, e louvar ao Senhor com uma salva de palmas. Feliz, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, talvez você ouviu lendo essa palavra e disse: meu Deus, que palavra. E é claro que nós sabemos que a palavra de Deus, toda ela é divinamente revelada pelo Espírito Santo de Deus. E ela serve sim para nos corrigir, para nos disciplinar. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus corrige e exorta aquele que Ele ama. Então nós devemos sim nos preocupar quando nós não mais formos corrigidos ou exortados ou disciplinados por Deus. De repente, alguém nos deixou de nos amar. Agora é claro que Deus, Ele nunca deixa de nos amar, e Ele sempre vai nos corrigir, Ele sempre vai falar conosco, para que a gente nunca saia do caminho da justiça. Bem, nós sabemos que o caminho do Senhor é um caminho muito reto, e que às vezes, no decorrer da caminhada, a gente começa a se desviar deste caminho, de pouco a pouco, de passo a passo, e quando a gente menos percebe, a gente está totalmente desviado do caminho. Eu costumo sempre dizer que nós, seres humanos, temos uma tendência de nos adaptarmos às coisas muito fácil. E quando a gente menos percebe, a gente já se adaptou até ao pecado. A gente se adaptou até aquilo que não agrada a Deus. E a gente, de fato, já está assim distante do caminho da vontade de Deus. Mas é claro que Deus, Ele sempre usa da sua palavra para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo, porque Deus ama cada um de nós e Deus não quer que nós percamos a nossa salvação. Deus não quer que a gente de maneira alguma perca a nossa salvação pelas ofertas que o mundo nos faz. Satanás, ele tenta diariamente, como sempre digo, o diabo ele tem tempo. O que ele mais tem é tempo, e o diabo então luta as suas 24 horas contra as pessoas, contra os seres viventes, para tentar levar todos para si, né? Levarem todos à perdição. Como eu disse esses dias aqui, nem o diabo quer ir para o inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno, nem o diabo quer ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, como ele sabe que não tem o que fazer, ele tenta então levar o maior número que ele pode juntamente com ele. Mas Jesus está falando com a sua igreja, Jesus está falando com o seu povo, Jesus está falando com aqueles que estão na sua presença, para que estes
sim permaneçam no caminho da justiça, no caminho do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia diz, irmãos, que o caminho do Senhor ele é estreito, o caminho do Senhor ele é apertado, no sentido de que a gente não vai poder fazer tudo aquilo que a carne deseja. O caminho do Senhor vai nos estreitar, vai nos crucificar a nossa carne e os nossos desejos carnais, para que a gente viva então segundo a vontade de Deus. E essa palavra que a gente leu aqui nessa noite é uma palavra que fala exatamente sobre vida eterna, sobre salvação, sobre se manter no caminho da justiça, sobre crucificar membros do corpo para viver segundo a vontade de Deus. Alguns leem essa palavra e ficam assustados e pensam assim: poxa, Deus então quer que eu arranque os meus olhos, corte minhas pernas. E bem, nós sabemos que é uma parte figurativa da palavra de Deus. Deus está usando esse exemplo para que a gente entenda o quão grave é pecar. Pastor, o senhor está dizendo então que a partir dessa palavra eu não vou pecar mais? Não estou dizendo isso, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, já pecamos em dizer que não pecamos. Mas uma coisa é você pecar, você viver no pecado e pecar. Então essa palavra ela vem para todos nós que estamos aqui, para que nós possamos deixar de viver no pecado. Essa é a questão. Deus ele quer falar com a sua igreja para que a sua igreja deixe de viver no pecado e vive então segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo a sua orientação, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E essa palavra está falando sobre ai daquele pelo qual o escândalo vier. Nós sabemos, irmãos, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você é a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de você. E tudo aquilo que a gente sabe que é precioso, tudo aquilo que a gente sabe que realmente é valioso, a gente procura guardá-lo bem guardado, não é? Você não vai ter uma caixa de ouro que você vai deixar lá na calçada, na frente da sua casa. De maneira alguma. Você vai procurar um lugar para você guardar essa caixa de ouro, porque você sabe que são coisas preciosas, coisas que têm valor. Você vai guardar em um lugar seguro. É assim ou não é? É assim que a gente faz. Então, quando nós sabemos e descobrimos que nós somos templo do Espírito Santo, nós fazemos o possível para cuidar, para guardar bem guardada a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós então nos protegemos, nós então procuramos nos livrar de tudo aquilo que não o agrada, para que ele sim permaneça dentro de nós. Então o Espírito Santo ele faz morada dentro de cada um de nós. E nós então temos que procurar guardar de uma forma muito criteriosa. Nós precisamos sim sermos pessoas que temam a Deus e ao Espírito Santo de Deus, porque nós que temos o Espírito Santo passamos a ser então porta-voz de Deus, representantes de Deus na terra. Olha que responsabilidade que você tem. Você é um representante de Jesus, você é um representante do Senhor. Quando um funcionário trabalha numa empresa e o patrão teve que fazer uma viagem urgente, não vai poder ir em uma reunião muito importante, ele te chama e ele diz para você: você vai no meu lugar, você vai me representar. Eu não vou poder ir nessa reunião, mas eu quero que você vá. E lá você vai no meu nome, você vai me representar nessa reunião. Foi o que Jesus fez. Jesus nos deixou aqui para representá-lo. Você representa Ele aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Você é um representante de Jesus, um representante do Espírito Santo de Deus. É por isso que você precisa se cuidar. É por isso que você precisa ter noção dessa palavra, ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então eu não posso escandalizar a palavra de Deus, eu não posso escandalizar aquilo que é santo, que a Bíblia está dizendo: ai, deixe, é melhor que ele coloque uma corda no seu pescoço, amarre numa pedra e lance no mar, no fundo do mar. A própria Bíblia está aconselhando uma pessoa que tem escandalizado de alguma maneira a palavra de Deus, o Espírito Santo. A própria palavra de Deus está aconselhando essa pessoa a se suicidar. É melhor que você faça isso
do que você escandalize aquilo que é santo e aquilo que é meu. Então a palavra de Deus nessa noite era uma palavra dura, mas é uma palavra importante para o nosso dia a dia. Muito importante, muito importante. Nós temos que sim tomar muito cuidado, irmãos, irmãs. Tomarmos muito cuidado, porque além da gente atrair problemas para a nossa vida, que a Bíblia diz que o pecado ele tem salário. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é sofrimento. E tantas coisas mais, né? Então é muito importante a gente parar para analisar essa situação. Será que eu tenho sido realmente um templo do Espírito Santo? Será que realmente aonde eu estou, aonde eu vou, eu tenho sido um representante de Jesus? Será que o que eu estou falando, fazendo, é o que Jesus faria? É o que Jesus falaria? Essa é a pergunta do Espírito Santo para cada um de vocês nessa noite. Será que quando eu estou lá no trabalho, eu estou com pessoas que eu conheço, amigos, conhecidos, será que eu me porto diante deles como Jesus se portaria? Será que as palavras que eu falo com eles seriam as palavras que Jesus falaria? Eu sou um representante de Jesus, então eu tenho que procurar falar o que ele falaria. Até porque o exemplo que eu dei de um funcionário que vai representar o patrão, ele chega lá e ele quer falar até como o patrão fala. Ele quer usar até o sotaque que o patrão tem. Não é assim? Ele chega lá e fala assim: eu vou tentar o máximo possível parecer com o meu patrão. Eu vou tentar o máximo possível parecer com ele. Eu vou tentar usar o jeito que ele fala, a maneira que ele... Então, eu vou tentar ser igual a ele. Eu vou realmente tentar imitá-lo ali para que as pessoas que estão ali na reunião realmente entendam que eu sou igual. Meu patrão, o que eu vim aqui, realmente eu falei o que talvez ele falaria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é importante a gente parar para pensar nisso, que nós somos representantes, dispenseiros de Deus aqui na terra. Então essa palavra fala, nós podemos aqui continuar a leitura, e ela fala sobre se o teu pé te faz tropeçar, é melhor que você o corte e fique aleijado, olha, do que entrar no céu, do que entrar no inferno, aliás, com os seus dois pés. Ou seja, é melhor você arrancar as suas duas pernas, os seus dois pés aqui, do que entrar no inferno com o corpo inteiro. Aí é claro que a Bíblia não está mandando você cortar suas pernas, Deus me livre, senão amanhã vai chegar gente aqui que nem um toco na igreja, né? Sem pernas, sem... Não é isso. Jesus está tentando nos dizer a gravidade que é perder a salvação. Ele está tentando dizer que é melhor a gente entrar no céu sem as pernas, sem os braços e sem olhos, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Está dizendo que não vai valer a pena. Ele está olhando para o seu corpo dizendo: olha gente, não vai valer a pena se vocês forem para o inferno com pernas, com braços, com olhos. Não vai valer a pena vocês estarem inteiros. Sim, não vai valer a pena vocês estar lá bem preparados fisicamente no inferno. Mas estar no inferno não vai valer a pena. Vale a pena vocês entrarem no céu sem as pernas, sem os braços, sem os olhos, nem um toco, mas entrar no céu. Ele está tentando dizer da gravidade que é você pecar, que é você viver no pecado, na verdade. A gravidade daquele que não quer temer ou não teme a Deus, aquele que não quer assumir um compromisso ou uma responsabilidade de ser um servo de Deus na presença de Deus. Então ele olha para aqueles que estavam ali, ele tenta de alguma forma despertar no coração, na mente deles, o temor, despertar neles esta realidade, esta verdade que é preciso ser avaliada, é preciso a gente pensar, é preciso a gente parar para olhar e dizer: realmente é muito importante eu parar para pensar sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno, sobre Deus, sobre o diabo. É muito importante. Então ele diz: é melhor que você corte os seus pés se eles te fazem tropeçar, do que você entrar no inferno com os seus pés. É melhor que você corte. O que tem te feito tropeçar? Pare para pensar. O que tem feito você se desviar do caminho do Senhor? O que tem feito você sair da presença de Deus? Pare para pensar. Você vai olhar para esse ponto que tem realmente
tirar dos seus pés do caminho do Senhor, e você vai começar a trabalhar em cima disso. Você vai orar, você vai buscar Deus, você vai buscar força para você realmente não desviar mais os seus pés do caminho do Senhor. Ou ele prossegue dizendo, ou é as tuas mãos que te faz tropeçar. De repente as suas mãos têm tocado em algo que não agrada a Deus, as suas mãos têm subtraído alguma coisa que não agrada a Deus. Você precisa pensar, o que a minha mão de repente tem feito, onde ela tem tocado, que não agrada a Deus. Eu preciso pensar a respeito disso. Ou é os teus olhos, que segundo a Bíblia é a candeia do corpo. A Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, o resto do seu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos terem luz, o resto do seu corpo será iluminado. É importante a gente pensar nisso. Às vezes a gente percebe pessoas que são tão difíceis nos seus olhos. As pessoas só veem coisas más. Já viu pessoas que só veem coisa ruim? Só veem coisa má. Tem pessoas que não conseguem ver coisas boas em ninguém. Aonde ele olha, para quem ele olha, só vê coisas más. Só vê coisa ruim, é porque ele mesmo é assim. E ele vê na pessoa o reflexo do que ele é. Às vezes a gente vê nas pessoas o reflexo do que nós mesmos somos. Já parou para pensar? Às vezes nós mas aquela pessoa não presta, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa, porque aquele fulano, porque aquele ciclano, e a gente acaba vendo uma pessoa que só vê falando coisas más e ruins de alguém, e a gente não para pensar que aquela pessoa, na verdade, está vendo o seu próprio reflexo. É por isso que ela não consegue enxergar ninguém que seja bom, ninguém que seja certo. É porque, na verdade, ela vive essa experiência, ela não acredita que ninguém pode ser diferente dela ou dele. Isso me faz lembrar de uma ilustração de uma mulher que tinha a sua casa, o seu lar e a sua família, e ela vivia sempre encostada na beira da janela da sua casa.